Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais um livro e como a gente estava lendo o primeiro Pedro, vamos estar lendo o segundo Pedro nesse dia de hoje. Vamos estar lendo os 3 capítulos que se encontram neste livro e vamos meditar e vamos ver o que o Senhor fala aí conosco através aí deste livro que Pedro escreveu para estar nos auxiliando também com os falsos profetas que vai ter também que ele fala ali, né? E com o dia do Senhor também, vem estar comentando nesses assuntos. Então vamos dar uma olhada aí no contexto geral, vamos ver o que o Senhor nos prepara. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha nos orientar com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo número 1, ele vai estar falando bem assim: Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Desta maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Enfim, ele está trazendo ali, falando sobre a cobiça. Enfim, a cobiça é problema, como ele fala ali, que há no mundo, enfim, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhemos-se para acrescentar à sua fé a virtude ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Enfim, para a gente não ser improdutivo, tem que estar acontecendo nesse contexto que está falando ali, ó, com conhecimento, com domínio próprio, com piedade, fraternidade, e no fim ele fala em amor. Enfim, se não tiver esses quesitos básicos aí, vai ser improdutivo. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino de Deus, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enfim, ele traz ali um contexto ali para podermos estar entrando no reino de Deus através desses quesitos ali que eu acabei de ler com vocês. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já as sabem e e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiverem no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo como o Senhor Jesus já me revelou. Enfim, ali Pedro já estava falando que ele logo ia estar deixando essa terra. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, vocês não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Esse contexto que ele está falando de meu filho amado, de quem me agrado, o próprio Pedro ouviu do próprio Deus, quando ele estava também no monte lá,
junto com Elias, e também que apareceu junto com Tiago, João ali, que o Senhor também fala bem assim, ouçam-no, enfim, Pedro também escutou, bem provável, esses detalhes aí, que este é o meu filho amado de quem me agrado. Quando João Batista também batizou Cristo ali, também saiu essa palavra aí, e Pedro guardou isso e escreve também no livro dele. Nós mesmo ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Enfim, ali ele está falando que as escrituras ali não provêm de interpretação pessoal, mas enfim, do Espírito Santo está nos revelando aquilo que está sendo escrito ali e vai nos trazendo ensinamento e nos mostrando a verdade. No capítulo 2, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo a destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão, com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as cinzas, tornando-as exemplo dos que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especificamente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidos para serem capturados e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Só são nódoas e manchas, regalando-se em prazeres. Quando participam das festas de vocês, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração excitado na ganância. Malditos, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Enfim, essa questão nós limos lá no Antigo Testamento, quando Balaão ali pegou e surrou a jumenta e ela acabou falando com ele ali
boca do Senhor, o Senhor falou através da jumenta ali para ele, enfim, para livrá-lo. Ele, como a gente viu lá, que o anjo destruidor estava na frente dele e ia acabar matando ele. Mas, enfim, ele acabou seguindo um caminho, mas não era o caminho reto. Ali a gente viu que o Senhor odeia o caminho de Balaão, enfim, as práticas de Balaão. Esses homens são fontes sem água e névoa, impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservado, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Enfim, tudo que é dominado, tudo que domina o homem, ele é escravo disso. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em piores estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se nas lamas. No capítulo 3, ele vai falar do dia do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. E ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor Jesus Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua no mesmo princípio da criação, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e a terra, e esta formada de água e pela água, é formada da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Enfim, isso tudo que tem aqui está guardado para o fogo, que nem está escrito ali. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Enfim, ele está começando a falar do milênio. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, e as coisas que os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Aqui Pedro está lembrando de Paulo quando ele escreveu as cartas, e ele até lembra aí, é difícil de entender as cartas que Paulo escreve. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam.
Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, Salvador e Cristo Jesus. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. E no final ali ele está dando glória ao nosso Senhor e fala para que nós cresçamos no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Pois bem, terminamos mais um livro, o livro de Pedro, e vamos continuando a nossa leitura aí. Estamos chegando aí já quase em Apocalipse. Um grande abraço, fique com Deus e até as próximas leituras. Até mais!